Olá a todos, eu sou o professor Rafael Egídio Leal e Silva, eu sou do Instituto Federal do Paraná, Campus Umuarama, e esta é mais uma aula de Sociologia, que é ministrada para os nossos alunos do ensino médio, que estão aí no período remoto, por conta da pandemia do novo coronavírus, né? E esta é uma aula sendo gravada no sistema Meet, mas que ela é disponibilizada de forma pública para facilitar o acesso tanto dos meus estudantes quanto de quem tiver interesse aí nas discussões, nos debates, nos autores da sociologia. E hoje nós estamos falando sobre a Escola de Frankfurt e a indústria cultural. Bom, a ideia aqui é de que nós temos na sociologia, né, aquele conjunto de quatro clássicos, né, de quatro teorias sociais mais clássicas que vão nos ajudar a fundamentar a cientificidade, o olhar do sociólogo, que é justamente a obra de Karl Marx, a obra de Max Weber, a obra de Émile Durkheim e a obra de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, que até o momento da Escola de Frankfurt, né, que tem a sua constituição ali a partir dos anos 20 do século 20, né, a obra do Pierre Bourdieu ainda não existia. Né? Mas os três primeiros clássicos, Marx, Durkheim e Weber, já tinham a sua existência, já tinham aí, vamos dizer assim, a sua obra praticamente, não é, consolidada. A gente tem que considerar que uma boa parte dos escritos, tanto do Karl Marx quanto do Durkheim, quanto do Max Weber, foram editadas ao longo do século XX, de forma póstuma. Né? São autores que publicaram em vida, mas se a gente for ver, publicaram até muito pouco. Eles foram publicando durante o século XX ali. Pois bem, pessoal, só que quando a gente está falando desses três clássicos, né, que forneceram aí discussões sociológicas tão fundamentais, tão importantes, né, o Marx, Durkheim e Weber, né, quando a gente observa esses três clássicos, a gente vai ver o seguinte, de que, sim, a obra deles é importante, os conceitos que eles trazem são fundamentais, eles possuem um posicionamento crítico e muito interessante em relação à modernidade, mas são autores que, por exemplo, não viram muito do que a própria modernidade trouxe como consequência. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O Karl Marx ele vai falar da industrialização, ele vai falar da industrialização do capitalismo. Mas o Marx ele não viu a indústria de massas, ele não viu o consumo de massas, ele não viu o capitalismo do jeito que ele chegou, o capitalismo voraz, o capitalismo financeiro, né? O capitalismo do século XX. Ele não chegou a ver isso. Ele não viu um capitalismo, por exemplo, promotor de guerras mundiais. Nem o Durkheim viu isso, né? O Durkheim que teorizou ali sobre a modernidade da sociedade, né, a divisão social do trabalho. O Durkheim, por exemplo, ele não viu um Taylor, ele não viu uma Ford, ele não viu uma Toyota, ele não viu a Uber, né? O Max Weber também, que falava da racionalização, o Max Weber não viu, né, toda a burocracia que se constituiu o Estado, né, principalmente o Estado alemão, o Estado nazista, ele não viu nada disso. Então, a escola de Frankfurt, pessoal, ela tem essa importância. Né? Escola por quê? Porque são vários pensadores. Tá? Nós não vamos destacar aqui um pensador, um clássico dessa escola. Não é? E ela também não se insere, vamos dizer assim, no panteão clássico, né, da sociologia. Mas ela traz discussões, ela traz debates que realmente são muito importantes. Justamente por quê? Porque ela vai ser constituída a partir dos anos 20 do século passado, né? Ou seja, já tinha passado a Primeira Guerra Mundial, ela acompanha, inclusive, a ascensão do nazismo e a Segunda Guerra Mundial, né? Vamos ver ali no contexto histórico, né? Então, tem a Primeira Guerra Mundial, tem a Revolução Russa de 1917, vejam, o Marx, ele fala do comunismo, ele fala do socialismo,
mas ele mesmo não viu nenhuma formação, né, de tentativa de implantação do socialismo, né, a não ser ali as experiências da Comuna de Paris, por exemplo, que durou cerca de 40 dias, mas a Revolução Russa, que foi aí, que gerou um império comunista, um império soviético, o Marx não tinha nem noção da existência disso, né? A Revolução Russa de 1917. Nós vamos ter ali a República de Weimar, que se constituiu, né, após a derrota da Alemanha da Primeira Guerra Mundial. Então, vai ser uma tentativa ali de reconstrução social, política da sociedade alemã, derrotada e humilhada, inclusive, depois da Primeira Guerra Mundial, que vai, inclusive, permitir a formação e a ascensão do nazismo e do seu principal Hitler, Adolf, do seu principal líder, né, seu principal líder, o Adolf Hitler, né? Então, todos esses acontecimentos aí, eles foram observados, foram inclusive vividos, como nós vamos ver, pelos integrantes da Escola de Frankfurt. E a Escola de Frankfurt, pessoal, que ela, se a gente for ver, ela existe até hoje, até os nossos dias, porque até hoje tem pelo menos um membro vivo da Escola de Frankfurt, né, produzindo ainda, né, com produção atual. Então, vamos falar um pouquinho aqui da constituição da Escola de Frankfurt, né, e da tal da teoria crítica, né? A teoria crítica, que é aí um dos nomes aí que a Escola de Frankfurt recebe. A gente pode chamar ela de Escola de Frankfurt, a teoria crítica, a indústria cultural, né? A indústria cultural, ela é um dos conceitos da Escola de Frankfurt, mais conhecidos aí, mais estudados, inclusive, até hoje, né? E, então, como eu já falei para vocês, nos anos 20, vai ter uma retomada de estudos sobre Marx, principalmente ali na Alemanha. A Alemanha que foi derrotada na Primeira Guerra Mundial, e diversos intelectuais alemães ali da esquerda, né, da Alemanha, procuram então retomar as obras do Marx e até para entender os rumos do capitalismo, os rumos que a Alemanha está tendo ali, está assumindo ali com a sua política. E nós vamos ter então essa figura que é o Felix Weil, né? Ele é filho de um alemão que teve uma grande fortuna, ganhou muita grana, o pai dele, deixou ali uma herança para ele, e o Felix Weil, ele resolveu, então, a partir de uma parte da sua herança, bancar a existência de um instituto que estudasse a obra de Karl Marx. Pois a única universidade que aceitou, né, abrigar esse instituto, né, até por conta de ser uma universidade também progressista, né, foi a Universidade de Frankfurt, desde que, né, não ficasse o nome de Instituto de Estudos Marxistas, mas que ficasse ali, né, o Instituto para a Pesquisa Social, que foi constituído então a partir de 1924, tendo como primeiros diretores Kurt Gerlach e Karl Grünberg, né, marxistas, tá? Professores marxistas que assumiram ali os primeiros anos desse instituto. Em 1932, vai assumir um sujeito que era o Max Horkheimer, que também vai criar ali a revista de pesquisa social. Gente, o Max Horkheimer, ele era marxista, mas ele não era aquele marxista totalmente ortodoxo. Ele tinha ali uma abertura para outras obras, principalmente ali ligadas ao idealismo alemão, ligada à psicanálise. Então, o Horkheimer, ele vai dar ali um pouco mais de diálogo para as pesquisas, para o direcionamento do Instituto de Pesquisas Sociais. Então, por isso que o Horkheimer ele vai ser bem importante nos rumos que esse instituto vai seguir. Mas, vejam só, um ano depois que o Horkheimer assume, também é a ascensão do nazismo na Alemanha. E, considerando, né, diante de toda a ignorância, né, toda a truculência, né, e acho que nós brasileiros estamos sacando isso bem de perto no nosso momento hoje em dia, né, considerando toda essa ignorância, essa brutalidade animalesca dos nazistas,
Os caras consideraram que aquilo era uma instituição comunista, né? Foram lá e fecharam em 1933 um instituto em Frankfurt, que foi reaberto em Genebra e depois em Paris. Mas os frankfurtianos, né, inclusive, além de serem marxistas, muitos eram judeus, então isso foi uma coisa que colaborou muito para o fechamento da escola de Frankfurt, inclusive com a perseguição depois desses pesquisadores, eles acharam melhor, né, se mudarem para os Estados Unidos. Então, em 1934, o Instituto, Institute for Social Research, né, o Instituto de Pesquisas Sociais, ele vai ser implantado na Universidade de Columbia, em Nova York, né, com o Horkheimer indo para lá e depois, posteriormente, vários outros pensadores acabam indo também para os Estados Unidos. Né? Em 1937, o Horkheimer ele vai escrever um artigo que é o Teoria Tradicional e Teoria Crítica. Aí, fundamentando, né, fundamentando o que seria, então, a tal da teoria crítica e meio que dando ali o tom das próximas pesquisas do Instituto. Em 37 também chega um outro pesquisador ligado à escola de Frankfurt, lá na Alemanha, que é o Theodor Adorno. Theodor Adorno, que era músico, né? Que ele era músico profissional. Agora vejam aí, né, já essa chegada de um músico que vai, a princípio, pesquisar as músicas comerciais lá nos Estados Unidos. Então, ele já vai ter essa sacada aí sobre a cultura, né? E sobre como que a cultura está sendo produzida nesse contexto de cultura de massas, né? Cultura para o comércio, para vender coisas, né? Bom, em 1940, eles vão se transferir para a Califórnia, né? Para o sul da Califórnia, e em 1940 também tem o suicídio de Walter Benjamin, um integrante da escola de Frankfurt, que ele estava também fugindo da Alemanha, só que quando ele chega na fronteira da Espanha, ele perto assim com a iminência de ser descoberto pelas forças da Gestapo, né? Ele num surto de nervosismo ali, ele se suicidou. E isso gerou uma grande comoção entre os integrantes da escola de Frankfurt, que já estavam lá nos Estados Unidos, e o Benjamin ele consegue enviar os escritos dele lá para o Horkheimer, né? O que vai também influenciar bastante ali os rumos dos escritos da intelectualidade do Adorno e do Horkheimer. Em 1947, então, eles vão publicar a Dialética do Esclarecimento, do qual eu vou falar ali no nosso próximo vídeo, né? É publicado por Adorno e Horkheimer. Em 1950, após a Segunda Guerra Mundial, vários desses pensadores fazem um retorno à Alemanha, ali considerando, né, a reconstrução da sociedade alemã. Vários outros também continuam nos Estados Unidos. Então a escola de Frankfurt, ela ganha ali a partir dos anos 50, na verdade, um status praticamente global, né? Nós temos pesquisadores ali na Alemanha, pesquisadores nos Estados Unidos, tá, pessoal? Bom, o que eu tinha sim, é importante aqui a gente falar sobre os principais pensadores. É que a minha gata pantera está aqui, ela está meia doentinha, deixa eu pegar ela aqui, ó. Aqui, ó, ela está meia dodóizinha, ela está borocochô hoje, tadinha. Ela está meia borocochô, então por isso que ela está aqui, aí tem que dar uma atençãozinha pro bichinho, né? Então, pessoal, os principais pensadores, tá bom, vou deixar aqui você no chão. Principais pensadores aí da escola de Frankfurt é o Walter Benjamin, que eu já falei para vocês, né, que se suicidou em 1840, o Max Horkheimer, né, de 1895 a 1973, Theodor Adorno, de 1903 a 1969, Hannah Arendt, né, uma grande obra aí, muito interessante os textos dela, de 1906 a 1975, Herbert Marcuse, 1908 a 1979, Erich Fromm, psicanalista, né, de 1990, 1900 até 1980, né, e o Jürgen Habermas, que é de 1929 e está vivo até hoje.
produzindo, inclusive, né, ele produz até hoje o Habermas, de uma obra muito interessante. Fora isso, pessoal, existem vários outros pesquisadores, várias outras linhas, né? Tem gente ali que estudou história, estudou instituições jurídicas, estudou linguística, filosofia, sociologia, então realmente é uma escola com uma grande abrangência no pensamento, psicologia, né, psicanálise, tem uma grande abrangência intelectual e é realmente uma das escolas mais importantes do século XX. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem aí nos nossos canais. Espero que vocês fiquem bem, fiquem com saúde, né? E a gente vai se vendo aí nas nossas próximas aulas. Até mais. Vamos então encerrar aqui a nossa gravação.